Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar do projeto de banco de questões para BCC 701. Agradecer primeiramente a todos os professores aí que nos contactaram para colaborar conosco nessa iniciativa. Então o objetivo desse vídeo é mostrar aí como a gente vai proceder com relação a esse trabalho colaborativo, né? Esse é um projeto Proativa, aprovado agora em 2022, com a minha coordenação. Eu sou o professor Reinaldo Silva Fortes, né? E já temos aí também como colaboradores lá do DECOM, né, a equipe que a gente está formando aí para o projeto Proativa, com os professores Marcelo, Valéria, Guilherme, com um aluno de graduação, o André, e com um aluno da pós-graduação, que é o Fernando. Bom, pessoal, a metodologia aqui vai ser, como eu já disse anteriormente, né, através dos professores colaboradores, que são os professores dos vários outros departamentos, além do DECOM, que oferecem aí, de alguma forma, direta ou indiretamente, a disciplina BCC 701 para os cursos envolvidos aí a esses departamentos, né? E alguns departamentos também que abordam temas de assuntos gerais que são normalmente explorados na disciplina. Então, esses professores colaboradores participarão através da proposição, nesse primeiro momento, através da proposição de temas e assuntos para as questões, e também no auxílio para a elaboração e revisão das questões. A equipe do projeto Proativa atuará através do auxílio na elaboração e revisão das questões, propondo as soluções das questões através de um programa na linguagem Python, a classificação das questões e a organização dos documentos e registros das questões elaboradas. Bom, nosso fluxograma de trabalho basicamente vai ser assim. O professor colaborador acessará um formulário Google. Nesse formulário ele terá alguns campos que descrevem o tema e nos fornecem algumas informações relevantes. A equipe proativa de posse dar resposta do professor ao formulário. E os professores podem responder o formulário várias vezes para os diferentes temas que eles quiserem propor, né? A equipe proativa vai verificar o tema proposto, vai identificar se já existem questões criadas sobre aquele tema, vai organizar as questões criadas, eventualmente criar novas questões, né? Um esboço, né, um rascunho, alguma coisa desse tipo, já dentro de um determinado nível de detalhamento para as questões e estruturação. E aí, os professores colaboradores e a própria equipe proativa, com acesso aos documentos gerados, vão realizar revisões para essas questões. Todo esse trabalho a gente vai coordenar a comunicação, né? A partir do momento que o professor preenche o formulário, a gente recebe uma notificação, nós fazemos o nosso trabalho e entramos em contato direto com o professor que propôs o assunto e o tema, assim que a gente tiver trabalhado um pouquinho as questões relacionadas àquele tema, né? Nossa equipe aqui no DECOM, né, no Projeto Proativa, ela é muito inferior aos professores colaboradores. Nós atingimos aí mais de 30 professores colaboradores até esse momento, né? E temos uma equipe aqui de 3 a 5 pessoas, 6 pessoas para fazer esse trabalho delicado de elaboração das questões, que muitas vezes demanda tempo. Então eu vou pedir a contribuição de todos e a compreensão de todos. A gente demorar um pouquinho às vezes para dar uma resposta, mas saibam que nós estaremos aqui trabalhando arduamente para gerar todo esse conteúdo para a nossa disciplina. Bom, também tem como ideia, para que vocês possam propor o tema mais conscientes de como eles serão tratados, abordados aqui dentro da disciplina para a elaboração das questões, eu trago aqui para o resto dessa apresentação algumas informações, alguns exemplos relacionados à disciplina e alguns exemplos de questões que a gente já explora, né, com o intuito de vocês entenderem um pouco melhor o contexto em que elas serão utilizadas. Tá? Então a gente vai criar diferentes versões de questões, né, potencialmente uma ou mais para cada tema, proposto abrangendo as 3 estruturas básicas que a gente trabalha na programação BCC 701, através do paradigma de programação estruturada. A gente tem 3 estruturas básicas exploradas ao longo do curso, ao longo da disciplina: sequência, decisão e repetição, que eu vou falar brevemente a seguir. Outros tópicos da disciplina, como função, vetor e matriz, são tópicos mais específicos que envolvem modularização e estruturas de dados, mas que sempre estarão aí dentro desse contexto das 3 estruturas básicas de sequência, decisão e repetição, né? E vou mostrar alguns detalhes de exercícios aí a seguir, de alguns exercícios. Bom, a estrutura de sequência basicamente é a realização de uma instrução, de uma ação, logo em seguida a outra. Então você tem uma ordenação das instruções e uma próxima instrução só inicia a sua execução após a conclusão da anterior. Então a gente tem essa sequência lógica muito bem definida, né, das instruções de um programa, com início e fim muito bem definidos também. Nós temos aí a estrutura de decisão, onde o seu programa vem em execução. Em algum momento é necessário fazer a avaliação de uma determinada condição. Essa condição é uma condição lógica que resulta em verdadeiro ou falso. E aí, no caso da decisão simples, quando a condição resulta em verdadeiro, um conjunto, um bloco de instruções sequenciais, né, ou eventualmente com outros tipos de instruções aqui dentro, serão executados, né? No caso falso, ele não executa o bloco de instruções, né, e o programa inicia a partir de um ponto em comum.
Existem algumas variações de decisão, onde a gente pode ter mais de um bloco, por exemplo, um bloco aqui na instrução, quando a condição é falsa, né? E a gente pode ter outras variações, onde a gente pode incluir, além de mais blocos, também mais condições. Tá? São alguns detalhes que não fazem muita diferença nesse momento, a gente pode focar simplesmente na necessidade de, em alguns momentos, avaliar uma condição para determinar se um conjunto de instruções será executado ou não, dependendo do resultado da condição. E a gente tem, por último, a estrutura de repetição ou de iteração, onde ela se parece muito, se assemelha muito à decisão, porém, com o fato de que o bloco de instruções poderá ser executado várias vezes, dependendo de uma condição. Então vejam que aqui só mudou o fluxo. O conjunto de instruções ele vai ser executado quando a condição for verdadeira. Ao final da instrução, da execução desse conjunto de instruções, retorna-se à condição para avaliar novamente a condição, para determinar se vai rodar, executar mais uma vez o bloco de comandos ou seguir o fluxo natural do programa após essa repetição. Essas são as três estruturas básicas e agora a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, ilustrando aí essas diferentes situações e também nesses exemplos mostrando como a gente, qual o potencial que a gente tem para poder explorar variados temas aqui dentro da programação. Então, padrão de questões. As questões seguem todos um padrão muito bem definido para que elas possam depois ser avaliadas automaticamente no nosso corretor de código. Né? Então, a gente define o problema de uma forma bastante objetiva e autocontida, para que, através da leitura do próprio enunciado, o aluno tenha condições de resolver o problema. Não precisar aí fazer pesquisas, buscar referências para entender melhor o problema. A gente define claramente entradas do usuário. Né? Então, o programa poderá ter comportamentos variados de acordo com as entradas que ele recebe do usuário. Algumas informações precisam ser fornecidas pelo usuário para a execução do programa. Define-se claramente as saídas a serem fornecidas. Então, a partir das entradas do usuário, o programa vai realizar o seu processamento e apresentar os resultados como saída para o seu usuário. Bom, veja aqui um tema, que é um tema corriqueiro, né, dentro da física, que é a conversão de temperatura, no caso aqui, de Celsius para Fahrenheit. Então, nós temos aqui um exemplo enunciado utilizando apenas sequência. A conversão de Celsius para Fahrenheit pode ser realizada usando a equação tal. Implemente um programa que leia do teclado o valor da temperatura em Celsius, em um número real, faça a conversão para Fahrenheit e imprima o resultado no terminal com uma precisão de 2 casas decimais. Esse é um programa que o aluno deverá resolver algoritmicamente, né, através da programação de um código em Python. Um exemplo onde a gente utiliza decisão. A gente pode adaptar esse mesmo tema, aquele mesmo enunciado, acrescentando: somente serão aceitas entradas entre 0 e 100. Caso o usuário defina uma temperatura fora desta faixa, uma mensagem de entrada inválida deverá ser impressa como resultado. A ideia é que com a colaboração de vocês, professores lá da física, a gente possa formular melhor esse problema e, por exemplo, essa regra de ser 0 a 100 ser uma regra contextualizada dentro de alguma situação em que não possamos lidar com temperaturas diferentes. Agora, lidando com repetição. O programa deverá ler várias temperaturas, obviamente fazendo a conversão de cada uma delas e apresentando o resultado para cada uma delas no terminal, encerrando a execução no exato momento em que o valor fora da faixa de 0 a 100 seja informado pelo usuário. Então ele tem que fazer uma repetição para que ele possa ler várias temperaturas e resolver o problema várias vezes em uma única execução do programa. Aqui a gente tem um outro exemplo que também envolve aí alguns cálculos, né, mas indo lá para o volume de uma esfera, né? Então, a gente tem o cálculo da constante π apresentada através de um somatório, né? O volume através de uma equação, né? E pede-se para criar um programa que compute a constante π por meio da série indicada acima, mas considerando um número de termos inteiro fornecido pelo usuário. Utiliza o valor de π obtido pela série para calcular o volume da esfera, também fornecido pelo usuário. Considere que os valores fornecidos serão sempre válidos, ou seja, aqui ele não precisa fazer nenhum tipo de validação para a gente focar mesmo no cálculo das expressões, né, na realização das entradas e das saídas. Né? Como saída, o programa deverá exibir o valor obtido de π e o volume da esfera, ambos em 5 casas decimais. Esse exercício trata um tópico específico exigindo que o aluno implemente uma função chamada realiza cálculos. Opa, deixa eu voltar aqui. Realiza cálculos, que recebe o número de termos, né, e vai calcular o raio e o volume da esfera e retornar esses valores com um arredondamento de 5 casas decimais. Né? Então o programa ele determina tudo que o aluno tem que fazer, né, inclusive com algumas regras envolvendo tópicos específicos da disciplina. E a gente sempre apresenta exemplos de execução, para que ele veja o padrão de entrada ou os padrões de entrada e de saída que ele precisa respeitar. Né? Temos aqui um outro exercício onde a gente tem como enunciado, a CBF te contratou para fazer um programa para calcular as estatísticas de um juiz em várias partidas do Campeonato Brasileiro. No início, o programa lê o nome do juiz e a quantidade de partidas em que ele atuou. Em seguida, ele lê um conjunto de informações quantitativas sobre cada partida: impedimentos, faltas marcadas, cartões aplicados e tempo de acréscimo. Todos esses valores são inteiros, exceto o tempo, que é real.
Ao final, o programa calcula e imprime a média de cada informação com 2 casas decimais de precisão. Implemente o programa seguindo o padrão de exemplos a seguir, considere que as entradas são sempre válidas, ou seja, não é preciso fazer verificações sobre os dados de entrada. Então tem um exemplo de execução aqui, naturalmente esse exercício vai envolver repetição, porque você pode ter variados, né? Você pode ter uma certa quantidade de partidas, onde a repetição vai atuar aqui para atuar na entrada de cada valor de partida e no cálculo das estatísticas do juiz, apresentando esses resultados ao final. Depois nós temos um último exercício aqui, onde uma feirante está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços. Temos 2 produtos, morango e maçã, né? E temos aqui até 5 quilos um preço, acima de 5 quilos um preço para cada um deles. Então ele vai ter que explorar aqui a capacidade de decisão, de aplicar a decisão para determinar qual preço ele vai aplicar para cada um dos produtos. Implemente um programa para ler a quantidade em quilogramas de morangos e quantidade de maçãs adquiridas, ambos números reais, e escreva um valor pago pelo cliente com a precisão de 2 casas decimais. Se o cliente fornecer pelo menos uma das quantidades menor do que 0, a mensagem entrada inválida deve ser exibida no terminal. Então, aqui a gente mostra uma situação de cotidiano, onde ele tem que aplicar alguma regra para realizar um determinado cálculo e, a partir disso, gerar alguma saída para o usuário, né? Então, a gente pode explorar variados temas, inclusive temas que não estejam diretamente ligados a alguma das áreas de vocês. Tem algum tema para propor, fique à vontade em propor esse tema lá para a gente, beleza? Bom, pessoal, para encerrar, alguns trabalhos futuros aqui, né? Depois da gente fazer esse trabalho colaborativo, esse trabalho extenso para a criação de novas questões, né? A gente vai trabalhar na nossa ferramenta de correção automática de código para que ela possa proporcionar a escolha aleatória de exercícios para os discentes. Isso vai ser baseado no curso de graduação do aluno e em interesses pessoais, visando o quê? Entregar para o aluno exercícios que façam mais sentido para eles ou que sejam mais de suas áreas de interesse, motivando assim que eles pratiquem mais a programação, né, e, eventualmente, estendam seu conhecimento em outras áreas. A identificação de padrões de erros e dificuldades dos alunos a partir da utilização da ferramenta e da quantidade de entregas erradas e dos padrões de erros que eles entregaram lá no corretor automático. Em algum momento, aplicar gamificação através da ferramenta, com desafios, metas, rankings e gratificações, e futuramente também avaliar os resultados pedagógicos, né, de onde a gente gostaria de tirar, né, tanto artigos científicos, aí, tanto da questão do desenvolvimento técnico da ferramenta, quanto também dos resultados pedagógicos atingidos, e aí contamos futuramente também com a colaboração de vocês para alavancar esses trabalhos aqui, esses artigos. Obrigado, pessoal, e vamos seguir trabalhando, né, e para chegar a esses resultados que eu acho que podem ser muito expressivos para a nossa disciplina e para o nosso desenvolvimento também. Obrigado e até mais ver.